dar início à segunda parte da minha apresentação da norma ISO 27001, falar sobre o anexo 10, que cuida do planejamento e aceitação dos sistemas. A utilização dos recursos, elas devem ser monitoradas e sincronizadas, devendo ser realizadas projeções para as necessidades de capacidade futura, garantindo-se assim o seu desempenho. A aceitação de novos sistemas, atualizações e novas versões, elas precisam de testes apropriados durante o seu desenvolvimento e antes da sua aceitação. Toda empresa, ela necessita de um controle, um programa de recuperação e prevenção contra códigos maliciosos e a devida conscientização do usuário, porque de nada adianta o antivírus mais última linha, né, do mercado se o usuário ele instala em seu equipamento programas não autorizados. Nas empresas, organizações onde o uso de código móvel ele é autorizado, a sua configuração deve garantir que esta opere de acordo com a política de segurança da informação definida e que códigos que não sejam autorizados tenham a sua execução impedida. Toda empresa, organização, ela precisa definir uma política de cópia de segurança de informação. Gerenciamento da segurança em redes. As redes, elas devem ser gerenciadas e controladas como forma de proteger-se contra ameaças, garantindo a segurança dos sistemas e aplicações que aqui rodam, incluindo a informação e trânsito. As características de segurança, os níveis de serviço e o registro de gerenciamento dos serviços em redes, eles devem ser identificados e incluídos em acordos de serviço, bem tanto para os serviços de rede interna quanto os serviços terceirizados. No manuseio de mídias, a empresa deve adotar procedimentos de gerenciamento formal para as mídias que sejam removíveis, bem como utilizar-se de procedimento adequado para descarte dessas mídias. Para o tratamento e armazenamento da informação, devemos aplicar procedimentos formais a fim de proteger as informações de divulgação não autorizada e acesso indevido. Toda a documentação do sistema ela deve ser protegida contra acessos não autorizados. A troca de informação ela deve ser protegida com políticas e procedimentos de controle já estabelecidos e formalizados, bem como estabelecer acordos para a troca de informação entre informação e software entre a sua organização e as entidades externas. As informações que sejam contidas em mensagens eletrônicas, elas devem ser protegidas adequadamente. Deve haver políticas e procedimentos para proteger as informações associadas à interconexão de sistemas da informação do negócio. As informações envolvidas em correio eletrônico, ela deve ser protegida de atividades fraudulentas, disputas contratuais, divulgação e modificação não autorizada, quando transitarem em rede pública, bem como as informações resultantes das transações online, elas também devem ser protegidas contra transmissão incompleta, erro de roteamento, alteração não autorizada dessas mensagens, divulgação, reapresentação. Monitoramento. Toda atividade que o usuário exerce em um sistema, em um computador, ele fica registrado em um log de auditoria. Esse log ele deve ser guardado, mantido por um período de tempo acordado pela instituição, a fim de investigações futuras e para o monitoramento de controle do acesso. Precisa haver também um monitoramento do uso dos recursos de processamento, de acordo com procedimentos estabelecidos, e os resultados desses monitoramentos eles devem ser analisados de forma regular. Os recursos e informações contidos nesses registros de log, eles devem ser protegidos contra a falsificação
e acesso indevido. Todas as atividades dos operadores e administradores do sistema, ela deve ser registrada. As falhas que porventura ocorram, elas devem ser analisadas a fim de ser adotadas medidas apropriadas. Todo o sistema de processamento da informação, ele tem um relógio que deve ser sincronizado com a hora oficial. Anexo 11, controle de acesso. A política de controle de acesso deve ser estabelecida, documentada e analisada criticamente, tomando-se como base os requisitos de acesso dos negócios e da segurança da informação. Gerenciamento de acesso de usuários. A empresa ela deve adotar um procedimento formal de registro e cancelamento de usuários para o fim de resguardar o acesso, e a revogação a todos os sistemas e serviços. A concessão e uso de privilégios, elas devem ser restritas e controladas. As concessões de senha, elas devem ser controladas através de um meio de processamento formal. O gestor do negócio, ele deve conduzir a intervalos regulares a análise crítica dos direitos de acesso dos usuários por um procedimento formal. O uso das senhas, ela deve garantir que sejam seguidas boas práticas, no momento que o usuário for fazer a sua eleição. Os usuários, eles devem assegurar que os equipamentos não monitorados tenham uma proteção adequada. A empresa, ela precisa adotar uma política de mesa limpa de papéis e mídias removíveis, bem como de tela limpa, garantindo-se assim a segurança da informação. Controle de acesso à rede. Os usuários, eles só devem receber acesso aos serviços que sejam autorizados a executar. Deve haver métodos apropriados de autenticação para o fim de controle e acesso remoto dos usuários. Deve ser consideradas também as identificações automáticas de equipamentos como meio de autenticar as conexões vindas de localização e equipamentos remotos. Deve existir um controle ao acesso físico e lógico quando houver a necessidade de configurar e diagnosticar algum problema. Toda empresa, ela deve realizar a separação através de grupos de serviços de informação, usuários e sistemas de informação. Para as redes compartilhadas, especialmente as que se estendam para fora dos limites da organização, deve levar-se em conta a capacidade de usuários que podem conectar-se a essa rede, de acordo com política de acesso e requisitos da aplicação do negócio. Deve ser implementada também uma política de roteamento na rede para assegurar que as conexões de computador e fluxo de informações não violem a política de controle de acesso das aplicações do negócio, do controle de acesso ao sistema operacional. Bom, o acesso aos sistemas operacionais, eles devem ser controlados por um procedimento seguro de entrada no sistema logon. Todos os usuários, eles devem ter uma identificação única, que é um ID de usuário, que deve ser utilizado para uso exclusivo, e deve também haver uma técnica adequada de autenticação para validar a identidade alegada por esse usuário. Sistemas para gerenciamento de senha devem ser interativos e assegurar que tenham o uso
podem ser capazes de sobrepor os controles dos sistemas e aplicações devem ser restritos e estar devidamente controlados. Os terminais, quando inativos, eles devem ser desconectados após um certo período. Deve haver uma restrição nos horários de conexão para proporcionar segurança adicional para as aplicações de alto risco. O acesso à informação e às funções dos sistemas de aplicação por usuários e pessoal de suporte, ele deve ser restrito de acordo com uma política definida. Os sistemas sensíveis, eles devem ter um ambiente computacional isolado. A computação móvel e trabalho remoto. Deve haver uma política formal estabelecida e medidas de segurança apropriadas adotadas para proteção contra os riscos dos recursos de computação e comunicações móveis. Deve haver também uma política, planos operacionais e procedimentos adequados para o desenvolvimento e implementação de atividades